A graça e a paz do Senhor Jesus seja multiplicada no seu coração. Amém, querido irmão? Eu quero falar para você, meus irmãos, que essa noite Deus escolheu para marcar a sua vida. Deus escolheu essa noite para nos transformar através da palavra e transformar a nossa maneira de enxergar e pensar das coisas. Deus está trabalhando em nós, porque nós estamos diante da maior colheita da história de todos os tempos que nós experimentamos. Então eu quero dizer para você que o seu coração precisa estar cheio de expectativa. E um coração cheio de expectativa é um coração que o Senhor pode trabalhar para que as coisas que são expectativas se transformem em realidade. Eu quero dizer para você que esse é o tempo de a maior colheita da história. Então nós aqui estamos juntos para batizar mais de 100 jovens e vai ser poderoso no dia 21/11. Nós vamos batizar mais de 100 jovens e você vai fazer parte disso e você vai estar conectado com isso. Então, nós estamos aqui nessa noite para compartilhar com você. Talvez você deve estar se perguntando por que nós não temos aqui o louvor. Se você não sabe, nós temos 2 irmãos aí que estão de quarentena, né? Estão com suspeita do Covid e estão em casa. Mas estão bem, tá? Fiquem em paz. Nós estamos aqui para compartilhar a obra do Senhor e a obra do Senhor, infelizmente, ela não para. Então eu quero dizer para você, ore pelos irmãos e vai ser poderoso. E os irmãos logo vão estar junto conosco aqui para desfrutar de um tempo de adoração. Mas como a obra não para, os radicais livres não param, a visão da igreja não para, nós estamos aqui para compartilhar com você. Mas eu gostaria de orar por você aí onde você está, a gente orasse por esses alvos, dos batismos dos 100, né? Cada célula aí está com o número de batizar 10 pessoas aí. Então eu quero dizer para você que esse é o tempo de uma grande colheita da parte do Senhor. Vamos orar? Então onde você estiver aí, feche seus olhos, ou se você quiser orar com a sua célula aí, provavelmente você deve estar com a sua célula. Levante os irmãos, comece a profetizar na sua célula, profetizar 10 vidas, o batismo dos 100. Essa cidade vai ser abalada e você vai fazer parte disso, amém? Pai, no nome de Jesus, nós queremos orar, Senhor, nesse momento, por esse alvo de 100 jovens, por esse batismo que vai acontecer no dia 21/11. Pai, nós queremos dizer e proclamar a obra do Senhor, que tudo aquilo que Satanás tem trabalhado para impedir os jovens de enxergar, de ver aquilo que o Senhor tem. Pai, nós amarramos agora o valente nessa cidade e queremos declarar, Senhor, que cada célula, ou que esse discipulado, Pai, vão se multiplicar através desse batismo. Pai, nós declaramos salvação nas células, salvação nos encontros, salvações nos cultos. Pai, nós queremos declarar que todos os jovens que ouvirem essa palavra, todos os jovens que ouvirem a pregação do Evangelho, que eles venham desfrutar de salvação. Pai, nós proclamamos salvação, salvação em nome de Jesus. Pai, que esse alvo venha estar queimando no coração de cada jovem, queimando no coração de cada líder, para que no nome de Jesus, no momento oportuno, lá no dia 21/11, nós possamos desfrutar de uma das maiores colheitas que nós fizemos esse ano, em o nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Enche seu coração de fé, irmão. Eu estou com meu coração com muita fé. Essa semana nós passamos na média mais de 90 jovens na célula. Então assim, Deus está trabalhando, está moldando, está trazendo pessoas. Deixa eu te falar, talvez você está me ouvindo aí, você é um líder em treinamento, mas quero dizer para você, até o final do ano você vai ser um líder de célula. Você que é um líder de célula, você vai ser um discipulador. Por quê? Porque esse é o tempo de uma grande colheita. Aleluia! Então, você precisa enxergar, né? Então, a gente vai continuar nessa nossa... Como que eu posso te dizer? Nessa nossa etapa, né? Nós estamos pregando aí nessa sequência, na série de palavras, nós estamos pregando sobre visão e hoje nós vamos continuar falando sobre visão. Então, a gente já compartilhou semana retrasada sobre o cego Bartimeu, também nós compartilhamos sobre enxergar que nós estamos diante de uma grande colheita, e hoje eu quero falar para você sobre os benefícios, né? A consequência de uma visão correta. Então tudo que você enxerga, inevitavelmente, tudo que você tem na sua vida, seja o sucesso ou derrota, tem a ver da maneira que você enxerga. Então, se você tem tido sucesso no ministério, é porque você tem enxergado o seu ministério de uma forma poderosa. Então, tem muitos irmãos que eles têm muito problema nos casamentos, porque a maneira de enxergar casamento é errado. E o que Deus quer fazer com você nesses dias?
Nós estamos preparando vocês para uma grande colheita. Então você precisa mudar a sua visão. A minha oração nesses dias é para que todas as escamas, tudo aquilo que impede você de ter uma visão clara, caia dos seus olhos. Porque você precisa experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas tem a ver da maneira que você enxerga. Talvez você está passando aí por um momento de crise, por um momento de luta. E você fala assim, mas Deus... Então, se você olhar para isso e achar que é só uma luta, que Deus quer fazer você sofrer, é isso que você vai ter. Mas se você olhar para essa luta e falar assim, Deus está me aperfeiçoando, Deus está me tratando, porque no momento certo eu vou desfrutar de um tempo poderoso da parte do Senhor. Então, tudo na sua vida, o sucesso ou a derrota, tem a ver da maneira que você enxerga. Então, se você tiver uma visão correta, você vai desfrutar de coisas poderosas no Senhor. Então, o que você precisa entender é o que não falta para você. Deus não deixa faltar para vocês recursos. Então veja bem, lá em Romanos, Paulo diz que Deus não poupou o seu único filho. Então Deus vai te poupar alguma coisa? Eu quero dizer para você, tudo que você precisa para cumprir o propósito de Deus, para cumprir aquilo que Deus tem para você, já está com você. Só que você precisa tomar posse disso e trazer isso em realidade. Porque aí você vai desfrutar de coisas poderosas. Mas se você olha para o lado e fala assim, mas eu não tenho. Essa visão é errada. Você precisa enxergar que tudo que você precisa já está em você. Só que você precisa abrir os olhos. Lembra que Jesus disse para os discípulos, abram os olhos e vejam. Então você precisa abrir, o Senhor precisa hoje abrir os seus olhos para você ver. Vê o que, Igor? Vê que a sua célula só tem homens de Deus. Vê que na sua célula ela está preparada para um crescimento de uma forma explosiva, poderosa. E vocês vão batizar mais de 10 pessoas. Então você precisa ver. Se você vê de uma forma correta, você desfruta. Mas quem não enxerga de uma forma errada, ele não desfruta. Oh, irmãos, que no nome de Jesus Deus possa mudar a sua maneira de enxergar nesses dias. Olha só o que Provérbios capítulo 23, verso 7 diz. Assim como um homem imagina na sua alma, assim ele é. Então como que você se enxerga? Você se enxerga como um pobre, miserável, como aquele cara que não sabe fazer, que não presta? Isso é uma maneira errada. Mas se você enxerga que você é um filho de Deus, e que se é um filho de Deus você pode fazer tudo aquilo que ele faz, você vive de uma forma diferente. Quem enxerga, quem tem uma mentalidade, uma visão diferente, visão diferente do mundo, ele enxerga como Cristo enxerga, e ele enxerga aquilo que Deus tem para você, então ele desfruta. Talvez você não tenha desfrutado de coisas boas do Senhor porque você não enxergou. Oh, irmãos, que no nome de Jesus todas as escamas caem dos seus olhos. E que no nome de Jesus Deus te dê uma visão correta nessa noite. Sabe, a maneira de você enxergar por fora, de você enxergar as coisas que estão ao seu redor, vai dizer o que você tem dentro. Por quê? Porque aquilo que você já enxergou dentro de você é o que vai se tornar perto de você. Então, tem muitas das coisas que eu enxerguei dentro do meu espírito. Então, ela vai crescendo, que a maneira de eu viver muda, porque eu já enxerguei isso dentro de mim. Então você precisa enxergar na sua alma quem você é em Cristo. Você é um filho de Deus. Você é uma pessoa escolhida, separada a dedo. Então você nasceu para fazer história. Então viva dessa maneira. Quem se enxerga da forma correta, quem entendeu aqui quem ele é, irmão, ele vive de uma forma diferente. Sabe? O que vai fazer você avançar nesses dias não são as coisas que você tem. Pois hoje você pode ter, amanhã não. Então você precisa enxergar as coisas dentro de você, que mesmo se não tem recursos ou tenha recursos, você vai ver de uma maneira igual que você sempre viveu, porque você enxergou. Então vamos supor, dentro de mim é muito claro o batismo dos 100 jovens, é muito claro, porque eu já enxerguei. Então a minha vida está girando tudo em torno disso. Do batismo dos 100. Então todo mundo vem conversar comigo e fala, batismo dos 100, 100 jovens, 100 jovens, 100 jovens, 100 jovens. Então você precisa enxergar. Então, se você crê aí que você vai batizar mais de 100 jovens aí, então você comenta aí embaixo aí, bota nosso login lá de 100, bota o 100 aí alvo, porque esse é o tempo da maior colheita. Nós vamos batizar mais de 100 jovens. Então veja bem, o que vai fazer você crescer é a sua mentalidade, a sua visão. Você precisa enxergar as coisas. Olha só, eu queria que você tivesse a sua Bíblia aí, você abrisse comigo a sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 25, verso 14, vamos lá. Mateus 25, verso 14.
Vamos lá. Deus, ele quer mudar a sua maneira de enxergar. Veja bem, lá ele está contando uma parábola, eu quero compartilhar com você. O reino dos céus também pode, lá no verso 14, desculpa, tá, irmãos? Lá no verso 14, 25, verso 14. O reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou o seu dinheiro, dividindo-o de forma proporcional à capacidade deles. Veja bem, Deus está dividindo aqui os talentos de uma forma proporcional, ou seja, segundo a capacidade de cada um. Ao primeiro, ele entregou 5 talentos. Ao segundo, ele entregou 2 talentos. E ao último, 1 talento. Então ele foi viajar. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5 talentos. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2 talentos. Mas o que recebeu 1 cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e os chamou para prestarem contas de como havia usado o dinheiro. O servo ao qual lhe havia confiado 5 talentos se apresentou com mais 5. O senhor me deu 5 talentos para investir, então eu ganhei mais 5. O senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Até aqui eu quero ler. Então você sabe que depois o dono dessas moedas adverte lá aquele que teve que tinha 1 talento e enterrou, mas eu não quero falar desse jovem hoje. O que recebeu 1 talento é visível, o problema dele na forma dele enxergar o que ele recebeu. Mas eu não quero falar dele, tá? Eu quero falar do outro, do que recebeu 5 talentos. Que ele enxergou que ele tinha recebido 5 talentos, a forma dele viver era uma forma assim diferente, porque ele enxergava que ele era alguém capaz, que ele era alguém que podia pegar aqueles 5 talentos e multiplicar. Por quê? Mas qual que é a diferença do que tinha 5 para o que tinha 1? É os talentos? Não, era a maneira que cada um deles enxergava. Então veja bem, o que tinha 5 enxergou o que ele podia fazer, mas o que tinha 2 também enxergou o que ele podia fazer e conseguiu multiplicar, mas o que tinha 1, ele enxergou da maneira errada, e se ele enxergou da maneira errada, ele não pôde desfrutar, então ele enterrou o seu talento. Talvez, irmãos, você recebeu talentos do Senhor, e a maneira de você enxergar nesses dias, você está enterrando. Talvez você tenha talentos assim poderosos para fazer uma cela, poderoso para levar um quebra-gelo, poderoso para palestrar no encontro, mas você está enterrando o talento porque você não enxergou da maneira correta. Talvez você está aí como um líder em treinamento faz anos, porque você enxergou sendo um líder em treinamento de uma forma errada. Então Deus, ele quer mudar a sua forma de ver as coisas. E se você deixar Deus trabalhar a forma de você ver, você vai experimentar coisas poderosas no Senhor nesses dias. Deus, ele te ama, mas existem princípios, irmãos, que eles não podem ser quebrados. Você precisa aprender como o reino de Deus funciona. Sabe, eu não vou repetir mais uma vez, eu não gostaria de me atentar para aquele que recebeu 1 talento. Ensina aquele que recebeu 5. Sabe, veja bem, a primeira coisa que nós precisamos aprender aqui: todos receberam em proporções diferentes, mas todos receberam. Então veja bem, ninguém ficou sem receber. Deixa eu falar para você, nesses dias, Deus está dando unção para todo mundo conquistar. Deus está dando unção para mim, para você, para os líderes de treinamento, para os anfitriões, para os anjos da guarda conquistar. Mas o que eles vão fazer? Porque todos receberam. Todos receberam. Só que a maneira de enxergar, então vamos supor, todo mundo tem a oportunidade de liderar na nossa igreja. Graças a Deus, aqui na nossa igreja, a visão que nós temos aqui é que cada crente é um ministro. Então você precisa entender que cada crente é um ministro. Então veja bem, todo mundo recebeu. Mas por que apenas 2 deles saíram para multiplicar o talento? Porque a visão que eles tinham era uma visão muito clara. Eles tinham enxergado aqui dentro deles que eles eram capazes de fazer aquilo. Mas aquele que recebeu, o que ele fez? Ah, não, só isso daqui. Então muitos irmãos, às vezes eles olham para a célula assim e falam assim: mas se eu tivesse ali a célula do Coca, né, eu poderia fazer coisas muito melhor, mas eu tenho aqui um cara desviado, um que fuma cigarro, um que fala palavrão, mas só tem um problema. Então se você enxergar os irmãos só como problema, é o que eles vão ser. Mas se você olhar para o irmão lá que na sua sala que dá problema e falar assim: meu irmão, você vai liderar uma sala com mais de 20 pessoas, o outro lá que dá muito problema, você vai ser o discipulador. Você olhar para eles de uma maneira diferente, é o que eles vão ser. Então Deus, ele quer trabalhar na sua visão.
Sabe, talvez você é um marido e você olha para sua esposa e não admira ela. Então, você vai ter uma esposa como você enxerga. Graças a Deus eu olho para minha esposa e vejo ela uma mulher de Deus, assim, uma mulher fora da caixa. Às vezes eu até falo para ela, falo assim, mas é você mesmo, filha. Eu enxergo isso em você. Segunda coisa, todos nós precisamos investir no que recebemos, indiferente da quantidade. Então veja bem, irmão, há pessoas que falam para mim assim, nossa, mas é fácil, né, para você tem o Coca, você tem o Igor, você tem o GG, você tem o Gustavo, você tem a Regina, tem a Catarina. Então, mas foram anos e anos trabalhando esses irmãos, anos e anos trabalhando para ser o que eles são hoje. Não é fácil, mas eu tenho que trabalhar. Então veja bem, você precisa investir no que você recebeu. Sabe, você não deve ter uma visão de desprezo para as pessoas que você recebeu. Trate todos com honra, multiplique, ensine, inspira, investe, discipula, tempos e tempos, sabe, irmãos? Você precisa ter o coração aberto para investir nas pessoas que estão perto de você. Às vezes são pessoas assim que dão muito problema, pessoas que não têm problema de caráter, sabe? Pessoas que não alinham, que desvia, que é mentiroso, que não dizima. Mas e aí? Você vai fazer o quê? Vai olhar para eles com uma visão errada? Ou você vai olhar para eles e falar assim, eu vou investir em você, eu vou dar a vida para você. Sabe qual que é a grande dificuldade de muitas pessoas não terem discípulos? A maneira como eles enxergam aqueles que estão perto deles. Então eles enxergam para as pessoas e falam, mas nossa, eu pensei que eu ia ter uma equipe poderosa, pensei que ia ter um Davi, um Samuel aqui na minha equipe, mas eu só tenho um problemático, só tenho a Maria da Zanca Caída, só tenho o André como bicho de pé. Peraí, não, deixa eu falar para você, se você enxergar todas as pessoas que Deus colocou para você como elas são, você vai decair, mas você tem que olhar para elas como Deus olha para elas. A visão que você tem nos seus discípulos, que eles vão ser. Então eu olho para a minha equipe e falo assim, esses irmãos vão conquistar São Bernardo. Esses irmãos, São Bernardo, né? Não São Bernardo, né, irmão? Um negócio feio. São Bernardo. Esses irmãos vão conquistar São Bernardo. Por quê? Porque a visão que eu tenho deles é valente, pastores. Todos os jovens que vêm andar comigo falam, vocês vão ser pastores, vocês vão ser homens de Deus, porque é a maneira que eu enxergo eles. Terceira coisa que você precisa entender, a dificuldade de muitas pessoas é que elas acham que não tem, ou que o que é pouco para multiplicar. Então veja bem, você talvez está pensando assim, mas só tem duas pessoas, é muito difícil para multiplicar. Não! Você vai multiplicar com esses dois, porque esses dois vão virar 200. Creia no seu coração e mude a maneira de você enxergar. Sabe, você tem que quebrar paradigmas da sua mente, irmão. Quebre paradigmas da sua mente. Então fala assim, quando eu for rico eu vou dizimar. Quando eu for rico eu vou ser feliz. Não! Enxergue hoje a sua vida diferente. Ou seja, assim, quando eu tiver uma equipe vai ser tudo diferente. Quando eu liderar vai ser diferente. Já seja. Você tem que ser antes de ter. Porque a maneira que você vê é a maneira que você vai ser. Veja bem. Mude. Você nunca vai ser quando? Você nunca vai ser alguém sem você antes ver que você já recebeu. Você tem que ver que você recebeu e você vai se tornar aquilo que você crê. Então veja bem, para Davi, quando ele chegou lá para derrubar o gigante, olharam para ele e falaram assim, mas quem que é esse menininho pequenininho aqui, o que ele está fazendo aqui? As pessoas olhavam para Davi e menosprezavam ele. Mas que ele era muito claro, os tratamentos, os processos de Davi, os leões, os ursos, cuidando das ovelhas do pai dele, lá das poucas ovelhas do pai dele, ele estava sendo treinado por Deus para chegar esse dia aqui. Então quando ele chegou lá, ele olhou para o gigante e falou assim, não, você vem aí comigo com espada aí, mas eu vou com você em nome do Senhor dos Exércitos. E uma pedra que ele tinha na mão matou o gigante, porque a maneira que ele enxergava, falou, vou te matar com uma pedrada. Só tem uma pedra e eu vou cegar na sua cabeça. Acabou! Porque Davi enxergava de uma maneira diferente. Então o que ele tinha na mão, talvez para muitos era só umas pedras, mas para ele era o suficiente para derrubar um gigante. Eu te falar, se você olhar da maneira correta, você vai ver coisas poderosas do Senhor nesses dias. Se você olhar para o seu casamento e falar assim, eu tenho a melhor esposa do mundo, você vai ter um grande casamento. Se você olhar para os seus discípulos da sua sala e falar para assim, vocês são os melhores discípulos, você vai ter. Se você olhar para os seus pais e falar assim, vocês são os melhores pais que alguém poderia ter, eles vão ser. Porque a maneira que você enxerga aquelas pessoas vão ser, amém? Veja bem, Jesus também alimentou uma multidão lá, lembra? Com 5 pães e 2 peixinhos. Por quê? A maneira
os discípulos olharam para aquilo e falaram assim, não, mas isso aqui não dá para alimentar tudo isso de gente. Isso aqui é pouco. Jesus falou assim, mira aqui. A Bíblia diz que ele, havendo dado graças, orou, deu graças ao Senhor e multiplicou. Veja bem, para os discípulos era só 5 pães e 2 peixes, mas para Jesus era o suficiente para alimentar toda aquela multidão. Se você, tá vendo a maneira como você enxerga as coisas? Se você enxergar da maneira que Jesus enxerga, você pode multiplicar uma célula rapidamente. Então, o meu sonho aqui é fechar o ano com mais de 300 jovens na igreja. Mas você precisa enxergar isso. Você enxerga nós fazendo um culto assim poderoso, com 300 jovens clamando pela presença, aquele poder de Deus, mover de Deus, graça, fluir, nego chorando, nego nascendo de novo. Você enxerga isso? Eu enxergo, para mim é muito claro. Então não vai acontecer. Amém, irmãos? Muitos estão enterrando seus talentos, sabe, por ter um problema seríssimo na visão. Talvez a sua visão está turva, você é míope. Então veja bem, se eu tirar aqui o meu óculos, eu não consigo enxergar quase nada. Eu sou míope, eu não enxergo de longe. Mas quando eu coloco o óculos, a minha visão fica clara. Talvez hoje Deus precisa ajustar o seu olho, ajustar a maneira que você enxerga, para que para você desfrutar de coisas poderosas no Senhor. Irmãos, eu quero dizer para você, a maneira como você enxerga vai ser a maneira que você vai desfrutar. Deus, Ele quer mudar toda a maneira que você enxerga. Eu quero falar para você como que você enxerga seus filhos. Sabe? Tem muitas pessoas que por enxergar da maneira errada, estão enterrando casamento, estão enterrando ministério, estão enterrando sonhos. Sabe? Estão enterrando relacionamentos que poderiam ajudá-los. Por quê? Porque eles enxergam errado. Então, se você mudar a forma de você enxergar, você vai desfrutar de coisas poderosas da parte do Senhor. Creia nisso, creia no seu coração. Sabe, tem muitos irmãos que eles são para ser grandes empresários, mas eles por falta de recursos não vai lá e faz. Irmão, bota o pé, pisa no mar, que o mar vai se abrir, porque Deus é um Deus de poder. Creia nisso. Sabe, Deus nos chamou nesses dias para escrever história. Deus está chamando aí você para escrever história nessa cidade de São Bernardo. Deus está chamando nós para mudarmos tudo aquilo que nós já desfrutamos nessa cidade. Deus quer levantar jovens que vão escrever história. Mas você precisa fazer parte disso. Creia no seu coração, seja cheio do Espírito, desfruta de coisas poderosas da parte do Senhor. Irmãos, esse é o tempo da maior colheita da história. Abra os seus olhos, veja aquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida, no seu ministério, no seu casamento, nos seus sonhos. Enxergue da maneira correta, e aí você vai desfrutar de um tempo poderoso da parte do Senhor, em o nome de Jesus. Eu estou aqui falando para você e meu coração está em chamas, porque esse é o tempo de uma grande colheita. Todas as pessoas que vêm andar comigo, que vêm falar comigo, eu falo, esse é o tempo de nós batizarmos mais de 100 jovens. Mais de 100 jovens, porque esse é o tempo da colheita, os campos estão brancos, e nós vamos ceifar como nós nunca ceifamos, e você precisa estar incluído nisso. Mas você hoje, Deus quer mudar a sua visão. Talvez você não estava enxergando da maneira correta, talvez você está tendo muito problema, porque você não enxerga da maneira correta, meu irmão. E Deus, Ele quer mudar as coisas no seu ministério, no seu casamento, na sua vida, mas você hoje precisa deixar Deus mudar a sua visão. Amém? Sabe, irmãos, muitas das coisas da minha vida eu não pude desfrutar mais porque eu enxerguei da maneira errada. Hoje que eu entendi que eu preciso enxergar tudo da maneira muito clara, fica tudo mais fácil para mim. Então, eu posso começar uma sala com 2, 3 pessoas e eu olhar para elas e isso aqui vai crescer em menos de um ano, mais de 20 jovens. O ano passado eu saí de uma sala para 4. Mas por quê? Porque eu sou bom? Não, é porque a maneira que eu enxergo os irmãos é que vai avançar, vai crescer. E você precisa enxergar dessa maneira. Em nome de Jesus, a sua visão precisa mudar, irmão. Deus, Ele quer se mover nesses dias. E Deus quer mover na sua vida, quer mover na sua maneira de enxergar as coisas. Sabe? Talvez você é alguém que está me ouvindo aí e você enxerga tudo errado. Tudo errado. Enxerga a sua mulher errada, você enxerga o seu marido errado, você enxerga o seu pastor errado, não sei. E a sua visão precisa mudar. Sabe? Deus está mudando o ambiente. Você percebe que no final da palavra você já está ficando com o coração ardendo, querendo fazer alguma coisa, multiplicar célula. Por quê? Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Eu sinto no meu espírito aqui, irmãos.
Você que está com as lágrimas correndo nos seus olhos, porque você sabe que você enxergou esse tempo todo da maneira errada. Deus está trabalhando em você. Você vai escrever história nesses dias. Você vai se mover em fé, poder de Deus, graça de Deus. Esse é o tempo de algo poderoso da parte do Senhor. Mude a sua maneira de enxergar as coisas. No dia 21/11, nós vamos batizar mais de 100 jovens e você vai fazer parte disso. Oh, irmãos, eu sinto no meu coração de fazer um apelo. Sabe? Talvez você está aí enxergando tudo errado. E se você é uma pessoa dessa, eu queria que você ajoelhasse onde você estiver agora. E eu vou orar por você. Porque a sua visão tem que mudar. Porque você só pode conquistar aquilo que você enxerga. E você precisa mudar hoje a maneira de você enxergar as coisas. Amém, em nome de Jesus. Se isso faz parte de você, se ajoelhe. Sei lá o que você vai fazer, se você vai orar com o pessoal da sua cela, se você vai se ajoelhar, se você vai chorar, se você vai abraçar. Não pode abraçar, né? Não pode abraçar. Então sei lá o que você vai fazer, se você vai ajoelhar aí, vai babar no chão, vai pedir para Deus mudar você, eu não sei. Então, líder de célula, você que está ouvindo, está participando desse culto, vou terminar daqui a pouco aqui, você pega o louvor, engata, desses irmãos têm uma experiência, muda a visão. Esse é o tempo de uma grande colheita da parte do Senhor. Você vai colher como nunca antes. Mas se é você, irmão, que enxergou da maneira errada todo esse tempo, eu quero que você se ajoelhe onde você estiver agora, que eu vou orar por você, e você vai enxergar de uma maneira correta nesses dias, e você vai receber uma recompensa por enxergar da maneira correta, em nome de Jesus. Posso orar por você? Pai, eu oro agora, em o nome de Jesus, que cada um desses irmãos, Pai, que a visão seja aberta, que os olhos, Senhor, nessa noite sejam tocados pelo Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar por cada jovem. Senhor, esse é um tempo de uma grande colheita, esse é o tempo da visão ser ajustada. Senhor, desperta jovens nessa noite, desperta corações, mentes, coloca mentes cativas à sua obediência. Pai, no nome de Jesus, tudo aquilo que estava enxergando errado, que as escamas caiam dos olhos e que no nome de Jesus eles enxerguem da maneira correta, porque esse é um tempo de uma grande colheita, que as escamas caiam dos olhos, que essas lágrimas que caem dos olhos dessas pessoas começam a limpar os olhos e elas começam a enxergar da maneira correta, em o nome de Jesus. Creia, irmão, esse é um tempo profético da parte do Senhor. Sábado que vem nós estamos juntos aqui e eu creio numa grande colheita da parte do Senhor. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.